Shalom, tudo bem? No estudo anterior nós já estávamos falando sobre as cartas às igrejas e começamos a falar sobre Éfeso, né? A carta da igreja de Éfeso. E nós vimos que o Cristo exaltou as qualidades da igreja na carta que foi enviada ao anjo daquela igreja, né? Mas não foi só isso, nós vimos, né? Como o Cristo mantém o controle sobre a sua igreja, certamente, né? Ele avisou sobre as coisas que deveriam ser corrigidas. Ele falou das coisas boas, mas também de algo que ele tinha contra a igreja, coisas que deveriam ser corrigidas ainda. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós agradecemos por este período de estudo da tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, e nos reunirmos com o teu Espírito. Que teu Espírito fale conosco, Pai, abrindo mentes e corações para que possamos receber de ti e compreendermos a sua boa, agradável e perfeita vontade nas Escrituras. Nós agradecemos, Pai, e rogamos as tuas bênçãos, como também rogamos as bênçãos sobre todos aqueles que vão assistir esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Cristo, ele exaltou as qualidades da igreja de Éfeso, mas não deixou de dizer que ele ainda tinha algo contra ela. Ou seja, mesmo a igreja de Éfeso sendo realmente igreja do Cristo, igreja do Senhor, com muitas qualidades, boas obras, a igreja de Éfeso tinha os seus problemas. E como a igreja é dele, né, e ele está no controle, sempre pode ter algo, né, que seja um obstáculo para que ela não seja salvo ao final dos tempos. Mas o Cristo exorta porque ele quer que todos sejam salvos. Aquelas obras de Éfeso, e Cristo fala sobre isso, né? Conheço as tuas obras. Aquelas obras ainda não eram fortes o suficiente para que pudessem garantir o reino para eles, para os membros da igreja de Éfeso. Eles trabalharam bastante, é verdade. Eles perseveraram bastante, realmente, é verdade. Sofreram pelo nome do Cristo, é verdade. Mas ainda assim, faltou alguma coisa, né? Eles precisavam de algo que eles não possuíam e que era fundamental para a salvação. Vamos ler capítulo 2 de Apocalipse, versículos 4 e 5. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Glória a Deus. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Essa é a primeira coisa que o Cristo diz que tem contra ela. Ela abandonou o primeiro amor. Esse amor aqui não trata exatamente de emoções, né? Nem de paixão avassaladora pelo caminho no qual se encontra. Não. Ele se refere, isso sim, ao temor a Deus, ao zelo por ele e pela sua obra, né, na vida de cada um e na vida da igreja como um todo. É a expressão pura do primeiro mandamento que deve guiar cada um de nós no relacionamento com Deus de forma direta, profunda, e eu vou dizer assim, clara e também autêntica. Aquele que tem o primeiro amor, ele também sabe a magnitude do segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, compreendendo que todos são parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Pensar e viver assim conduz às obras mais autênticas e genuínas que todos nós, cada um de nós, pode praticar. São aquelas obras que são feitas sem interesse, mas, obviamente, cumprindo ali pelo privilégio de trabalhar para o Senhor e em benefício daqueles que precisam. A palavra do Senhor ao profeta Jeremias nos dá algumas direções sobre esse primeiro amor. Vamos ler. Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade,
e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui nesse trecho de Jeremias 2:2, Deus fala a Israel que se lembra de quando a nação tinha por ele o primeiro amor. A piedade da mocidade é a devoção daquele que se vê completamente imerso no ambiente divino e por ele vive com todas as suas forças. Quando jovem, tinha paixão pelas coisas do Senhor, clamava por ele no deserto e ainda era sustentada por ele. Ou seja, o primeiro amor nos mostra o quanto nós podemos realmente ser sustentados por Deus diretamente, mesmo em um deserto. Porque Israel estava conectada diretamente a ele, dependia dele, e estava com suas atenções voltadas para ele. Aquele que mantém o primeiro amor em sua alma sabe o quanto é necessário ser corpo pela participação. Isso é importante. Não adianta querer ser, não adianta querer pertencer ao corpo de Cristo se não se esforça para participar, para fazer parte. Se não está presente ou se não contribui com a sua parcela na edificação da igreja, não adianta. Amar a Deus e amar ao próximo são as expressões máximas do primeiro amor em toda a sua plenitude. Há quem diga que a falta do primeiro amor deixa as coisas mecânicas e frias, ou até mesmo automáticas. Fazer as coisas de Deus de forma mecânica ou automática, fazer por fazer, apenas por cumprir um mandamento, realmente não é certo. Mas é importante não esquecer que amor não é sentimento. As emoções estão envolvidas, claro, mas amor em si não é sentimento, mas um mandamento que orienta a intimidade com Deus, tornando prática e visível a devoção e a obediência, com zelo, dedicação, cuidado, compreensão e, acima de tudo, responsabilidade. Aliás, já dissemos em outros estudos aqui no canal, o Cristo falou sobre isso. Amor e obediência estão intimamente ligados pela palavra do Cristo, como falamos em João 14:15. Quem ama, obedece aos mandamentos. Obediência e amor estão conectados de forma intrínseca. O Cristo, na carta, ele exorta os efésios a se arrependerem e a se voltarem para praticar as primeiras obras. Isso é necessário porque, com o passar do tempo, as pessoas podem achar que subiram na escala de autoridade espiritual e que as primeiras obras, aquelas que são as mais simples, o dia a dia, muitas vezes, coisas muito simples e pequenas, não são mais para eles, mas para os novos no caminho que chegaram agora. E ainda precisam saber de muitas coisas, precisam aprender muitas coisas. O líder muitas vezes não gosta de varrer uma sala, recolher o lixo, né? Lavar o banheiro, lavar a louça na cozinha. Igreja, tem muita igreja que tem copa, cozinha, né? Tem que ter. E o líder muitas vezes não faz isso, ele lava e deixa ali. Não, que isso? O líder muitas vezes ele não quer fazer coisas pequenas, porque ele acha que não é para ele mais. Quando na realidade, nessas coisas pequenas, nós muitas vezes compreendemos ali o verdadeiro sentido da obra que deve ser realizada. E muitas vezes nós percebemos que ali nós somos exemplos. Os líderes são os exemplos para aqueles que estão entrando no caminho. Agora, e ser o exemplo é portar a chama da palavra de Deus que ilumina. É levar, é o id e realmente levar pelo testemunho pessoal aquilo que deve ser feito em todos os momentos, em todos os lugares, em qualquer tempo. Não é porque nós já temos 10, 20, 30 anos de caminhada espiritual ou de presença no caminho do Senhor que nós não, isso não é mais para mim. Que isso? Aí perde-se o primeiro amor e tá aí a igreja de Éfeso. Olha o resultado. Se perde o primeiro amor, nós vamos ver, o castiçal é removido da igreja. Isso é perder a salvação, gente. As pessoas que deixam de fazer essas primeiras obras, as coisas simples, as coisas talvez pequenas, mas grandiosas, elas se abrem em seus corações para a soberba, afastando-se realmente das obras, dessas primeiras obras, por considerarem pequenas demais para quem já é um grande iniciado. Como elas estão enganadas.
Né? O Cristo chama ao arrependimento para que possa praticar novamente as primeiras obras. Essa é a exortação para a igreja de Éfeso, inocentes e genuínas. Estar na casa do Senhor, estar na igreja, no salão, no banheiro, não importa. Na porta, recebendo os irmãos, varrendo ali o salão, seja lá como for. A comunidade Radavar é uma casa, então varrendo a sala das crianças, a sala de aula, a sala de comunhão, o banheiro, né, a sala de convivência externa. Como é que fica isso? Alguém tem que fazer, e por que não o líder? Por que o líder não pode fazer? Porque ele já é um grande iniciado nos caminhos do Senhor, na palavra e tal, ele é o mestre. Não é assim não. Não é assim que funciona não. A gente tem que começar de baixo e continuar. A gente cresce na presença do Senhor, né? Mas o próprio Cristo nos ensinou, aquele que serve é que é o grande no reino dos céus. O Cristo veio para servir. Essa é uma questão extremamente importante. Aliás, existe uma punição para o caso de não se arrependerem e voltar às primeiras obras, né? Retornar a essa prática genuína. O próprio Cristo diz que vai remover o castiçal da igreja do seu lugar. Essas são as palavras do Cristo. Mas como nós já falamos no estudo anterior, o castiçal é a própria igreja. Ele representa ali a igreja. Apocalipse 1:20 não deixa dúvidas quanto a isso. Né? Então como é que fica? Nós queremos que o Cristo esteja falando que é a oportunidade para se arrepender e retornar aos caminhos do Senhor, praticando o que deve ser feito. As primeiras obras impulsionadas e realizadas pelo primeiro amor. A obediência pura, sem interesses. A obediência ao mandamento porque é a vontade de Deus. A obediência porque Deus quer assim. Ponto. Não cumprir mandamentos de forma legal, né, legalista, vamos falar assim, né? Não é nada disso. Além da obediência à palavra, né, do temor e do louvor a Deus, que sempre descrevem a verdade dessa afirmação. O primeiro amor retorna às primeiras obras. O final do capítulo 2 de Atos, ele nos dá uma ideia de como seriam essas obras. Dá uma lida lá no finalzinho do capítulo 2. Obras com comunhão, com união, com satisfação das necessidades de cada um, com orações, alegria, sinceridade de coração. Está tudo isso lá, descrevendo como foi a igreja nos seus primórdios, nos seus primeiros passos. Atos capítulo 2 você vai encontrar isso. Mas a gente percebe, né? 3 coisas estão relacionadas ao primeiro amor para a igreja de Éfeso, conforme as palavras do Cristo, no versículo 5, que nós já lemos. A primeira delas, né? Lembrar de onde caiu. Lembra de onde caiu. A lembrança de onde caiu deve trazer à memória as atitudes que a igreja tinha quando se converteu a Cristo, deixando o amor de Deus invadir a sua vida. Deus amou o mundo e entregou o seu Filho. Então nós precisamos compreender que a vida do Filho de Deus nos foi dada. E isso deve ser o norte, a referência para que nós possamos amar de volta. De forma pura, simples, de forma plena, de forma completa, de forma profunda. Deixa o amor de Deus invadir sua vida e ame de volta, tendo um relacionamento íntimo com Ele. É um lugar de devoção pura, um lugar alto, sublime, que exalava esperança e paixão. Então esse lugar, né, de onde caiu é justamente um lugar alto de primeiro amor, sublime, esperançoso, com compaixão, mas aí caiu porque deixou a soberba entrar no coração e deixou de praticar as primeiras obras. No entanto, com o tempo, a igreja deixa esse lugar e se lança a caminhos sinuosos, tortuosos, longe das maiores aspirações espirituais para atingir a frieza de uma ortodoxia que engessa tudo e todos. A queda lembra a indiferença, lembra o individualismo, lembra a frieza, lembra o rito que demonstra o que deve ser feito, mesmo sem o sentimento de devoção, ou seja, faz as coisas de forma mecânica, como eu falei, por obrigação. Isso descreve a inutilidade das obras sem o primeiro amor, a apostasia da obrigação, o naufrágio da fé, a indiferença da prática de atos por mero interesse, por mera obrigação. Primeiro, lembre-te de onde caiu, né?
E em segundo, arrependa-se. O arrepender-se. O Cristo exorta a igreja ao arrependimento, ele sempre falou de arrependimento. Ele exorta para retornar aos caminhos que um dia chegou a seguir de forma natural e fiel. Todo aquele que se converte entende isso. Sem arrependimento nada faria sentido, porque seria um caminho frio, escuro. O arrependimento significa o retorno aos caminhos do Senhor, um caminho sustentado pelo Pai, como Israel no deserto, não é? Jeremias 2:2 que nós lemos. Um caminho de devoção plena a Deus, um caminho de piedade, de fidelidade, emuná, né? Fé como fidelidade. Um caminho que se abre nos corações para receber o alimento espiritual que sai da boca de Deus. O próprio Cristo repetiu isso daí, que está lá na Torá. Terceiro, primeiro, lembra-te de onde caiu, né? Volta para lá, volta para o primeiro amor, um lugar alto. Segundo, arrependa-se. Terceiro, volta a praticar as primeiras obras. O Cristo está falando, volta a praticar as primeiras obras. Ele exige isso. Ele exige o retorno. Ele ordena o retorno. Não se tratam de obras diferentes aqui. Primeiras obras são obras diferentes, porque por isso elas vieram primeiro. Não, não é nada disso. São as mesmas obras, porém, elas são impulsionadas pelo primeiro amor. Não por obrigação pura e simples, mecânica, mas por amor e obediência a Deus, amor ao próximo, por consciência, compaixão, altruísmo. Trata-se de um retorno, porque o versículo 4 que nós lemos diz que deixou o primeiro amor. Então, se ele deixou, ele tem que voltar para lá. Logo, um dia, ela teve esse amor e praticou as obras, mas naquela ocasião estava sendo exortada a retornar a ele. A igreja estava sendo exortada a retornar a ele, porque um dia deixou. Na realidade, dele não deveria ter saído, não deveria ter deixado o primeiro amor. Como diz o próprio versículo, não deveria ter caído deste lugar alto. O Cristo fala, né, que as obras devem ser vistas pelos homens. E ele também fala lá em Mateus capítulo 5, a luz ela tem que ser colocada no alto para iluminar. A exigência das primeiras obras nos mostra o quanto elas são importantes para todos nós. Porque assim nós aprendemos que nunca deveriam ter deixado de ser realizadas, praticadas. As primeiras obras são algo importantíssimo para a nossa salvação. O versículo 5 que nós lemos em Apocalipse 2 ainda termina com um aviso aterrorizante, baseado nisso que eu acabei de dizer, para toda a igreja, né? Claro. Como existe a possibilidade de rejeitar a exortação do Cristo e não atender ao seu chamado, né? Se a igreja repele as suas palavras, haverá uma consequência muito séria e grave. As consequências de rejeitar a palavra do Cristo. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. É dito que se não obedecer, o Cristo mesmo irá à igreja e removerá o castiçal do meio dela. Quando anuncia que irá à igreja, ele quer dizer que vai julgar e vai liberar a sentença correspondente. Ele vai até a igreja. Apocalipse 20:12 adianta essa consequência. A igreja será julgada pelas suas obras. Mas a igreja de Éfeso deixou as primeiras obras, aquelas que realmente valem, aquelas que realmente fazem conta. Mas quando ele falou que tiraria o castiçal do meio dela, ele estava falando de duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, Éfeso deixou de praticar as primeiras obras, mas no final dos tempos vai ser julgado pelas obras que deixou de praticar. Então o Cristo vem e retira o castiçal. Ou seja, esse castiçal é o Espírito de Deus que seria retirado da igreja, porque o castiçal também representa os 7 Espíritos de Deus, conforme Isaías 11. E também nós podemos compreender que representa exatamente que a igreja, eu diria assim, deixaria de ser igreja, deixaria de ser parte do corpo de Cristo. Ou seja, deixaria de existir como igreja. A igreja histórica de Éfeso, pelo jeito, realmente não ouviu as palavras do Cristo e não se arrependeu. Hoje nós sabemos, né, a cidade de Éfeso, um grande centro na antiguidade, hoje não existe mais. E nada delas se acha construído, ou seja, tudo agora
são ruínas. Se a cidade já não existe, o que dizer da igreja que lá existia um dia? Para falar a verdade, eu acredito que ela teve o seu castiçal retirado e ainda, né, caindo primeiramente em sua apostasia particular, cedeu espaço a um lugar deserto. É o que é ela hoje lá. Espiritualmente falando, ela não se arrependeu e morreu junto com a própria cidade. A igreja de Éfeso morreu junto com a própria cidade. No entanto, aqueles que se afastam do primeiro amor e deixam as suas obras, igualmente renunciam à fé e se esfriam, afastando-se dos caminhos de Deus. Infelizmente, a igreja de Éfeso pode ser vista ainda hoje no meio, né, do corpo de Cristo. Tem alguns aqui e ali que você percebe que pertencem à igreja de Éfeso, porque deixam essas obras, deixam de praticar essas primeiras obras. E essas primeiras obras são as obras, de uma maneira geral, só que impulsionadas pelo primeiro amor, pelo amor puro, simples, ingênuo, inocente, pelo prazer, pelo privilégio de praticar essas obras. E todos eles, né, são alertados para não perder o castiçal, que vai ser removido, né, no final dos tempos. Deixar de ser igreja e se afastar da presença de Deus seria o mesmo que perder a salvação. Deixar de ser igreja e se afastar da presença de Deus é perder a salvação. É apenas um jeito diferente de falar. Porque se a pessoa não terá o castiçal, se a pessoa, e como nós vamos ler mais para frente, se a pessoa não recebe a coroa da vida, se ela não come da árvore da vida, do maná escondido, não recebe vestes brancas, isso significa que ela não venceu, não perseverou e, portanto, ela não chegará na salvação. Ela não chegará no reino. Essa pessoa não estará incluída entre os vencedores. Por isso, né, há algo que não soa bem, vamos dizer assim, para as doutrinas evangélicas de hoje. O Cristo exige o retorno às primeiras obras para que se possa vencer e receber o fruto da árvore da vida. No caso da igreja de Éfeso. Ou seja, essas obras, né, do primeiro amor são imprescindíveis para se comer do fruto da árvore da vida. Você até pode contestar, mas a salvação não depende das obras. Mas desculpa, não é isso que lê no capítulo 2 de Apocalipse. Não praticar essas obras, essas primeiras, retira a salvação. E esse é um alerta grave. Quem disse que as obras não importam a salvação não foi o Cristo. Nós podemos ler Paulo escrevendo para quem? Para os efésios, para os membros da igreja de Éfeso. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Paulo fala à igreja em Éfeso que a salvação não vem das obras, embora ele dê um motivo claro para isso, né, para ele falar isso aí, para que ninguém se glorie. Essa afirmação, ela aparenta estar frontalmente contra as palavras do Cristo e até mesmo do apóstolo Tiago, porque Tiago se alinha às palavras do Cristo. No Sermão da Montanha, nós somos ensinados pelo Cristo a deixar as nossas obras em claro, já falei. À vista de todos, para a glorificação do Pai que está nos céus. É Mateus 5,16. Só isso já seria o suficiente, já é motivo para que elas, né, as obras não sejam esquecidas. Ou seja, as obras são instrumentos para a glorificação de Deus. Em Mateus capítulo 25, o Cristo ainda avisa sobre o julgamento segundo as obras, separando bodes e ovelhas. Bodes vão para o inferno e as ovelhas vão tomar posse do reino. Já o apóstolo Tiago, na sua carta, diz que somos salvos pela fé e pelas obras. Fé aqui é emuná, fidelidade, lealdade. Nós não podemos deixar as obras. Nós devemos ter em mente que a realização das obras, o cumprimento dos mandamentos do Senhor, são ferramentas para a glorificação do Pai. Mas se alguém não faz assim, glorifica a si mesmo, comete pecado e será julgado. Simples. Falar que as obras não se inserem no contexto da salvação pode fazer com que elas sejam ignoradas. E, para falar a verdade, a gente crê que tenha sido isso que aconteceu à igreja de Éfeso. Ou seja, se as obras forem realmente ignoradas, deixando de serem praticadas ou realizadas na tentativa de evitar o pecado do orgulho no coração, isso é pior. Por quê?
porque exclui a glorificação de Deus, e isso é muito mais importante. Nós glorificamos a Deus pelas obras. Mateus capítulo 5. Não podemos deixar de glorificar a Deus pelas obras. Enfim, se as nossas obras não passarem pela prova do fogo, certamente não veremos as portas do reino abertas para nós. E aí é onde eu coloco para você, não se engane, seremos salvos pela fé e pelas obras. Tiago 2:24. É muito curioso perceber que Paulo fala que as obras não conduzem à salvação exatamente à igreja de Éfeso, a mesma que recebeu a carta do Cristo exortando para que volte a praticar as primeiras obras. Nós poderíamos muito bem pensar que a afirmação de Paulo deve ter feito realmente com que os efésios deixassem de praticar as obras, porque não seriam, em tese, importantes para a salvação deles. Mas não é assim. É claro, né? Eu estou falando aqui um ponto de vista baseando numa dedução. Mas vamos dizer assim, uma interpretação sistemática das escrituras permite ter essa conexão. Né? Porém, a exortação do Cristo para que voltassem às primeiras obras, a exortação do Cristo à igreja de Éfeso, ela é real, ela aconteceu, está em Apocalipse 2. Então, eu não creio que o Cristo tivesse dado essa exortação à igreja de Éfeso se as obras ainda fossem praticadas. Se eles dessem importância para as obras. Caso não se arrependesse, a igreja seria retirada de seu lugar e não encontraria as portas do reino abertas para si. Para encerrar o estudo, versículo 7, o último versículo da carta à igreja de Éfeso, tem o mesmo teor de Mateus 24:13. Vamos ler. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O último versículo da carta à igreja de Éfeso, né? Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Por isso, fica fácil conceber que aquele que perseverar até o fim é o vencedor. E aquele que será salvo, certamente é o que vai comer da árvore da vida. São apenas fórmulas diferentes para falar da mesma coisa. Nós já abordamos esse assunto aqui no canal. A perseverança aqui não trata apenas de instruções e exigências do Cristo na carta, mas de tudo quanto a palavra de Deus requer daquele que obedece. Aquele que obedece e cumpre os seus mandamentos, amando a Deus e ao próximo. Amém? É isso, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Esse é o nosso estudo de hoje. Deus abençoe a sua vida, orientando e iluminando os seus pensamentos no caminho que conduz às portas do reino. Amém? Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.